Oi, turma dos nonos anos, como vão vocês? Que Deus possa abençoar todos os familiares e que possamos passar essa fase o mais rápido possível. Gente, olha, aqui vamos ter uma aula de física agora e essa aula vai ser uma aula de exercícios. Eu mandei pelo ClassUp uma lista de exercícios, tem 30 questões desse assunto para vocês fazerem. Aí vocês fazem, tiram foto bem direitinho e mandam para mim, para eu dar uma olhada no ClassUp com os cálculos, tá? As tarefas que eu tinha passado são das páginas 251, 254 do livro Texto Física, questões 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 e 15. Vocês já sabem disso, então podem ir fazendo e mandando. Agora tirem fotos e botem o nome de vocês para eu poder identificar e colocar a pontuação, tá? Vamos falar ainda sobre leis de Newton, só que agora a resolução de questões, tá? Vamos lá. Vocês assistam a aula no horário que está marcado pela coordenação. Aí vocês vão lá, o link já vai estar e você assiste, certo? Mandem as dúvidas pelo ClassUp também. Bom, vou começar aqui, gente. Olha, primeira questão de revisão. Leis de Newton. Uma partícula é algo bem pequeno, de massa 4 kg. Então você pode já dizer que a massa 4 kg. Eu deixei destacado aqui, para vocês acompanharem melhor. Está submetida à ação de apenas duas forças, F1 e F2. Olha o desenho. Esse corpo está sendo puxado pelas duas forças aqui, F1 e F2, de mesmo sentido e mesma direção. Calcule o módulo da aceleração da partícula. Vamos lá. Então, se as duas forças elas têm o mesmo sentido, elas estão se somando, as duas estão puxando o corpo para o mesmo lado. Então, a força resultante vai, nesse caso, F1 mais F2, 6 mais 10, tá? 16 newtons. Então, primeira coisa, achamos a força resultante atuante sobre esse corpo de massa m. Aí depois nós aplicamos a segunda lei, força resultante, massa vezes aceleração. Só que a força resultante é 16, olha lá, já tínhamos encontrado aqui, 16, ó. Então, 16, aí você bota 16 aqui, a massa é 4, aqui é 16 no lugar de FR, no lugar de M é 4, e A é a aceleração que nós queremos. Como aqui está multiplicando, esse 4 passa dividindo, ó, A vai ser 16 dividido por 4, que dá 4 metros por segundo quadrado. Então, é uma questão bem simples, que trabalha com a ideia de resultante de um sistema de forças. Quando nós temos duas ou mais forças, temos um sistema de forças. E quando as forças têm a mesma direção e têm o mesmo sentido, elas estão se ajudando, a resultante é a soma das forças. Então, você calcula a resultante pelo desenho e aplica a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Como a força resultante é 16 e a massa é 4, a resultante de 16 a massa é 4, então a aceleração vai ser o quê? 16 dividido por 4, que é igual a 4 metros por segundo quadrado, a aceleração, tá? Veja, a segunda questão, mesma pergunta praticamente, um ponto material de massa 3 kg, então isso aqui tem 3 kg de massa, está submetido à ação de apenas duas, as forças F1 e F2. Olha, aqui no caso, uma está puxando para a direita, uma está puxando para a esquerda. Aqui no caso elas se subtraem, tá? Então, mesmo de sentidos diferentes, mas com a mesma direção. Calcule o módulo da aceleração da partícula. Quando ele fala em módulo, é só o número e a unidade de medida, sem sinal. Ora, nesse caso, as forças são contrárias, tá vendo? Então vai ser F1 menos F2, a força resultante, F1 menos F2. Ora, quem é F1? Quem é F1? 50. Menos F2. Quem é F2? 30. Isso dá igual a 20 newtons. Seria a força resultante do conjunto, que atua sobre esse objeto aqui, tá? Mas ele não está pedindo
a resultante, está pedindo a aceleração do conjunto da partícula. Então aí você aplica o quê? A segunda lei, que é a única lei que tem fórmula. Segunda lei. Força resultante, você bota 20. 20 é resultante. Massa, a massa. E a massa, Barreto? Ora, a massa está no texto. 3 kg. 3 vezes aceleração. Então, quem vai ser a aceleração aqui? Vai ser 20 dividido por 3. A aceleração vai ser 20 dividido por 3. Vai dar 6,3, 6,6. 20 dividido por 3. 6,6, tá bom? Então, 6,66 metros por segundo quadrado. Porque isso aqui é aceleração. Metros por segundo quadrado. Veja, a primeira questão e a segunda são a mesma coisa, só que aqui as forças têm a mesma direção e mesmo sentido. Aqui as forças têm a mesma direção, que é a mesma reta, porém em sentidos contrários, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Tranquilo aqui, né, pessoal? Muito tranquilo mesmo. Bom, vamos lá. Aqui nós temos uma outra figura contendo 3 forças, F1, F2, F3. Ele fala que essa massa é 4 kg, 4, e ele quer que você determine o módulo da aceleração da partícula. Muito bem. Então, F3 vale quanto? F3 vale 8. Então, aqui é 8, aqui é 4, aqui é 2. Então, vai ser 8 para cá, F3 é 8, F2 é 4, F1 é 2. Por que isso? Essas duas forças são contrárias a essa, então vai ser essa menos essas duas, tá? Então, F3 é 8, menos 4, menos 2. Isso dá 2 newtons, a resultante é 2 newtons. Então, esse corpo, ele vai, no final das contas, ele vai se deslocar, pessoal, para a direita, para a esquerda, com a força de resultante de 2 newtons. Porque se eu tenho aqui, ó, 8 menos 4 menos 2, porque essa aqui é 8. Essa aqui é 8 newtons. Essa aqui 2 newtons. Essa aqui 4 newtons. Então vai ser o quê? 8, forças contrárias subtrai. 8 menos 2 menos 4. Então, 8 menos 2 menos 4 é 4, menos 2 é 2. 2 newtons a força. Mas ele está pedindo o quê? Não é a força resultante, que é o módulo da aceleração da partícula. Então, segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Força resultante 2, tá vendo? Aqui, ó. Resultante 2. Resultante 2. A massa 4. Aceleração é o que nós queremos. Então, a aceleração vai ser, então, 2 dividido por 4. Como 2 é metade de 4, dá 0,5. 2 dividido por 4 dá 0,5 metros por segundo quadrado. É a aceleração adquirida. E nós sabemos que ela é para cá, ó. No caso, a aceleração é para cá. Esse corpo vai se deslocar para lá, ó. Porque essa força é maior que essas duas, então ele vai se deslocar para lá. A aceleração é para lá. Tá? Muito bem. Essa foi fácil. Mas a mesma pergunta com esse sistema aqui. Veja, eu estava preocupado com uma coisa, mas o peso, o objeto tem 4 kg, então o peso é 40 newtons. Então, tem o peso 40 newtons e a força normal, a reação normal da superfície 40. Essa anula com essa, então fica os 8 mesmo. Então, o desenho está com as forças que você precisa trabalhar. Ora, força resultante horizontal. Horizontal é aqui, ó. 2 mais 4. Essas duas se somam, tá vendo? Na horizontal, gente. Horizontal é aqui, vertical é aqui. Horizontal. 2 mais 4. As duas se somam. 6.
Na vertical só tem uma que é 8. Então, simplificando essa situação, nós temos o quê? Na vertical, uma de 8 e na horizontal, uma de 6, que é a resultante dessas duas aqui. Aqui você aplica o teorema de Pitágoras, porque é, no caso, 90 graus, né? Esse aqui é 90 graus. Aí você faz força resultante ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Só vai fazer isso quando forem forças que formam 90 graus entre si. Forças ortogonais. Você aplica essa fórmula de Pitágoras, tá? Porque aqui é um triângulo retângulo. Então, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado é a força resultante ao quadrado. Esse caso, veja, aqui, no caso, elas são forças de mesma direção. Todas estão na horizontal. Aí soma e subtrai. Aqui não, tem uma horizontal e uma vertical. Então você aplica a resultante diagonal. Por quê? Se eu puxo com 6 para cá e você puxa com 8 para cá, então o corpo vai para a diagonal, vai para cá. Então é assim que nós determinamos. Força resultante ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado 64, 6 ao quadrado 36. Somando dá 100. FR ao quadrado igual a 100, FR igual a 10. Qual é o número que é o quadrado da 100? 10 newtons. Certo? Mas aí no contexto nós queremos a aceleração. Ora, 10 newtons é a resultante nesse caso. Prestem atenção. 10 newtons. Porque aqui nós temos forças verticais e horizontais. Temos que ver a resultante horizontal e a resultante vertical. Bom, a força resultante deu 10, o módulo. A massa, 4. Certo? Massa 4. A aceleração. Então, a aceleração vai ser 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 dá 2,5. 2,5 metros por segundo quadrado. Não esqueça que no caso tem forças verticais e horizontais, tem que fazer a resultante horizontal, a resultante vertical, aí constrói uma nova figura, onde você bota a resultante horizontal e a vertical, e você vai deslocar na diagonal, o corpo vai na diagonal. Então, para calcular essa diagonal, aplica o teorema de Pitágoras, que é quadrado da hipótese dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Então, FR ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 8 ao quadrado 64, 6 ao quadrado 36, somando dá 100. Então, FR vai ser um número que é ao quadrado de 100. Quem é? 10. Agora, aplicando a segunda lei de Newton, FR igual a MA, a força resultante é 10, a massa é 4, veja, a massa é 4, a aceleração eu não sei. Então, A vai ser 10 dividido por 4, porque está multiplicando, passa dividindo, 2,5, tá? Então, a aceleração deu 2,5 desse exemplo aqui. Depois você refaz em casa. Agora aqui, gente, olha, mesma coisa. Eu tenho a força horizontal, no caso, 14 menos 2. A resultante horizontal, 14 menos 2. Da mesma forma, porque tem a mesma direção, estão na mesma reta, as duas são horizontais, só que é 14 para lá, puxando para lá, e 2 puxando para cá. 14 menos 2 dá 12. E na vertical, 5. Então, nós teríamos uma situação assim, ó. Na vertical, 5. Na horizontal, 12. Olha lá. Então, como é que eu acho a resultante? Se você puxa com 5 para cá, 5 newtons, e eu puxo com 12 newtons para cá, então o corpo vai na diagonal. Ele vai na diagonal. Então a força resultante vai ser justamente calculada aplicando essa relação de quando as forças formam 90 graus. Bom, vamos lá. Aí, na horizontal deu 14 menos 2 dá 12, na vertical 5. Então, ficaria FR ao quadrado, 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144, 5 ao quadrado dá 25, somando dá 169, cuja raiz quadrada é 13. 13 ao quadrado dá 169. Então, a força resultante aqui dá 13 newtons. Mas não é isso que ele quer a aceleração. Força resultante de massa vezes aceleração. A força resultante dá 13, a massa dá 4, a aceleração quem é? A aceleração vai ser 13 dividido por 4.
13 dividido por 4, 3,25. Então, no caso, 3,25 metros por segundo quadrado. Tá? Então, essa revisão da força resultante de um sistema de forças. Tá? Várias forças atuantes no corpo, você tem que determinar primeiro qual é a resultante do sistema de forças. Qual a resultante do sistema de forças. Então é muito importante isso para vocês. Tá? Bom, agora vamos para outra questão. Questão 4. Um corpo de massa igual a 5 kg. Então, massa igual a 5 kg. Inicialmente em repouso. Essa é uma dica muito importante. Inicialmente em repouso, quer dizer, velocidade 1 igual a 0. Repouso. Estava parado. Então, estava parado. Então, corpos em repouso tendem a continuar em repouso. Primeira lei. Mas, sofre a ação de uma força externa de 30 newtons. Então, a força externa, 30 newtons. Tá? Qual a velocidade do corpo depois de decorridos 5 segundos? Bem, como é que eu pensei essa questão? A força resultante é massa vezes aceleração. Só que eu não tenho a força resultante nesse caso. Então, mas eu tenho aceleração. Veja. Aceleração. Desculpa. A força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante disse que é 30 newtons. Perdão, 30 newtons. Está vendo bem aqui, ó. A força externa, 30 newtons. A massa, 5 kg. Então eu tiro a aceleração daqui. A aceleração vai ser 30 dividido por 5 dá quanto, gente? 6, não é? 30 dividido por 5 dá 6 metros por segundo quadrado. Agora vamos naquela fórmula de aceleração. Média. A aceleração é V2 menos V1, T2 menos T1. Agora eu sei que a aceleração é 6, olha só, 6. V2 é a velocidade final, que eu não sei quem é, ó, interrogação, V2. V1 eu sei que é 0, porque estava em repouso. V2 eu não sei, V1 é 0. Tempo final, 5 segundos. E tempo inicial você pode zerar o cronômetro. 6 é a aceleração, nessa fórmula aqui. V2 eu não sei, V1 é 0, porque estava em repouso. O tempo total do movimento foi 5. E o tempo inicial a gente pode colocar geralmente 0. Ficaria 6 igual. V2 menos 0 dá V2. 5 menos 0 dá 5. Aqui, esse 5 está fazendo o quê? Dividindo. Se ele vier para cá, ele vai fazer o quê? Multiplicando. 5 vezes 6, 30 metros por segundo. A velocidade é metros por segundo, a aceleração, metro por segundo quadrado. Então, uma outra modalidade de questão que você tem que ver, para chegar no ano que vem, ficar totalmente boiando, que com o conteúdo do livro não dá para vocês acompanharem bem não. Então você vai ler lá o livro, a teoria, e vai aplicar comigo a prática das questões. Essa questão eu de um livro antigo, você não vai talvez não encontre na internet não. Vamos lá. Um corpo de massa 2 kg, então a massa 2 kg, movimenta-se no plano horizontal, no chão, em trajetória retilínea, em linha reta. No instante t igual a 0, sua velocidade é 10. Então, quando o tempo é 0, tem velocidade inicial, 10 metros por segundo. E a velocidade passa para 1 metro por segundo. Aqui eu botei no instante t igual a 10 segundos. Então, depois de 10 segundos, tempo 2, 10 segundos. Quando 10 segundos, a velocidade cai para 1. Veja, você está freando. A velocidade inicial é 10, depois cai para 1. Você está freando o veículo. Se você estava a 10 metros por segundo, e aí passaram-se 10 segundos no relógio, e a velocidade caiu para 1, é porque você está freando o veículo. Tá bom? Então, aceleração, V2 menos V1, T2 menos T1. Aceleração igual, V2. V2 é 10. Desculpa, é 1. V2 é 1. V1, velocidade inicial é 10. T2 é o tempo 2, 10 segundos. T1 geralmente você zera o cronômetro. Tá? Geralmente zera o cronômetro. Então, 1 menos 10 dá menos 9. 1 menos 10 dá quanto? Menos 9. 10 menos 0 dá quanto? 10. 9 dividido por 10 dá 0,9. Menos 0,9 é a aceleração.
Mas ele não está querendo saber a força resultante. Então, força resultante é massa vezes aceleração. Olhem, a massa, ele falou que era 2 kg. Massa 2 kg, aceleração 0,9. 2 vezes 0,9 dá 1,8 newtons. Esse menos aqui é apenas que está freando, é movimento retardado, desacelerado. Você está freando o veículo, aí fica negativo. Por que freando? Porque você estava a 10 metros por segundo, passou para 1. Então está freando o veículo em 10 segundos. Tá? Então, velocidade final 1, a inicial era 10. O tempo que para ocorrer isso foram 10 segundos. O tempo inicial você pode zerar o relógio. 1 menos 10 dá menos 9. 10 menos 0 dá 10. 9 dividido por 10 dá 0,9, negativo no caso. E a força resultante é massa vezes aceleração. A massa é 2 kg e a aceleração, Barreto, está aqui, ó, 0,9. Então aqui eu quero o módulo da força, é 1,8 newtons. Esse menos é para dizer que é uma força contrária ao movimento, uma aceleração contrária. Tá? Questão 6. Um corpo de massa 2 kg, a massa 2 kg, que desliza sobre uma superfície plana sujeita a um sistema de forças representado na figura. Sabendo que nenhuma outra força atua sobre o corpo, qual sua aceleração escalar? Bem, olha o desenho. Aqui, na horizontal, a resultante vai ser 5 menos 3, tá ligado? 5 menos 3, forças contrárias, subtrai, 5 menos 3. Na horizontal, 5 menos 3 dá 2. Na vertical, gente, olha, não tem resultante nenhuma. 4 menos 4 dá 0. Então, não tem resultante vertical. O corpo vai se deslocar na horizontal, porque essa força daqui, ó, ela anula essa. Então o corpo se desloca para lá. Então, força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é 2, porque aqui não deu 0. O restante é 2. Então, 2, a massa 2 e a aceleração. A aceleração vai ser o quê? 2 dividido por 2, que dá quanto? 1 metro por segundo quadrado. Alternativa D. Tranquilo? Alternativa D seria a alternativa correta para aqui. Então aqui foi interessante porque essas duas forças verticais, elas se anulam completamente. Um puxa para cima com 4, uma puxa para baixo com 4, não sai, não vai nem para cima nem para baixo. Então o deslocamento vai ser só na horizontal, 5 menos 3 dá 2 para cá, tá bom? Ok, a parte fácil acabou. Vamos agora para... Não é que seja difícil, mas questões mais parecidas com o que eu vou enfrentar o ano que vem. Essas também, mas essas daqui são mais completas. Vamos pensar um pouco mais. Vamos lá. Os blocos A e B, de massas respectivamente iguais, esses blocos têm massas, respectivamente iguais a 12 a 8, esse pesa 12 kg, aqui pesa 8, está inicialmente em repouso, quer dizer, está parado. Se estiver parado, continuará parado para sempre, a menos que uma força externa atue sobre eles. A partir de determinado instante, aplicamos ao conjunto uma força horizontal F. Como eu disse, se esses dois blocos ficarem aqui parados, vão continuar parados para sempre, a menos que uma força externa atue sobre eles, tá certo? Então, tá bom. Essa força vale 60 newtons. Como ilustra a figura, calcule o módulo da aceleração do conjunto. Vamos lá. Ora, quem está empurrando o conjunto? Essa força F, não é verdade? Quem está empurrando o conjunto é a força F. Então, que vale 60 newtons, olha. Então, a força resultante 60, a massa total, ela está empurrando o conjunto, os dois juntos, olha. Então, essa força está empurrando A, mas o A empurra B também. Então, na verdade, ele está empurrando o conjunto todo. Essa força de 60 newtons está aplicada aos dois corpos. Então, 12 mais 8, vezes a aceleração. 12 mais 8, quanto é? 20. 20A. Então, A vai ser quanto, gente? 60 dividido por 20, porque o 20 está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 20 dá quanto? 3 metros por segundo quadrado. Então,
Ele pede a aceleração do conjunto, já está feito. Só isso. É só você pegar a força resultante e colocar aqui. Aqui a massa total é 12 mais 8. E para determinar a aceleração vai ser então 60 dividido por 20, que dá 3 metros por segundo quadrado. Agora a parte mais complexa. O módulo das forças de interação entre os corpos. Gente, olha, presta atenção. Quando você empurra, deixa eu mostrar um exemplo aqui. Eu tenho essa calculadora e tenho esse esquadro. E eu vou aplicar uma força externa, veja. Essa força, a caneta, está empurrando o conjunto. Mas veja bem, a caneta empurra o corpo, a calculadora, e a calculadora empurra o esquadro. Então, mas o que é que Newton disse? Se essa força F empurra A empurra B. Força de A sobre B. O B vai para frente, por que o B vai para frente? Porque o A está empurrando ele, não é verdade? Mas, se o A empurra B, a toda ação corresponde a uma reação. O B empurra A. Então, não tem saída. Quando o corpo, a força externa empurra o corpo A empurra B. E o B revida. Se o A empurra B, o B revida empurrando o A. A toda ação corresponde a uma reação. Aí, você pode fazer essa questão, responder quem é F a B de duas maneiras. Você pode isolar, a maneira mais fácil é isolar o corpo B. Veja, se você isolar o corpo B, veja lá, olha para o corpo B, você vai olhar só para o corpo B. Qual é a única força que você está vendo atuar em B? Em A tem duas forças, F e FBA. Em B só tem uma. O B, se você tivesse dentro dessa caixa aqui, ia só sentir um empurrão para lá, que era o corpo A empurrando você. Como se fosse uma fila, tivesse um monte de gente na fila, você empurrar o de trás, ele vai empurrando os outros. Só que Newton diz que esse empurrão a toda ação corresponde a uma reação. Nós falamos na sala sobre isso. Então vamos lá. Aí você isola o corpo B. Se você isolar o corpo B e aplicar a segunda lei de Newton, força resultante vai ser massa de B vezes A. Por quê? Estou isolando o corpo B. A força resultante, quem é que atua sobre B? A única força é F a B. A única força resultante é F a B. A massa de B é 8 e a aceleração é 3. Ó. A massa de B é 8 kg. A massa de B é 8 kg. Então, repetindo, se você olha para o corpo B apenas, eu poderia olhar para o corpo A também, mas se você olha para o corpo B, apenas para o corpo B, eu vejo só uma força empurrando ele, que é o corpo A dando um empurrão em B. Mas quando o A empurra B, o B empurra A. Então em A tem duas forças, F e FBA, mas em B só tem FAB. Isolando o corpo B, aí você aplica a segunda lei. Força resultante, qual é a força que está atuando em B? A única força, FAB. Massa de B, que é 8, vezes a aceleração do grupo. O conjunto se move com a mesma aceleração, que é 3. Então, 8 vezes 3, eita, 24, pessoal, pelo amor de Deus, 24 aqui, ó. Corra, cometi o erro. 24 newtons, então, 24 newtons é a força, essa força de A sobre B. E essa força de B sobre A, sabe quanto é? Também é 24, porque ação é igual a reação, que são forças de mesma direção, sentidos contrários, que atuam em corpos diferentes. Ok? Então veja em casa essa questão. Questão 8. Talvez não dê tempo de falar da 8, mas eu falo a segunda parte. Só revendo aqui, se você quisesse aplicar a mesma regra no corpo A, se você dissesse assim, olha, não, Barreto, não gostei muito não, isola o corpo B. Se você isolar o corpo B, aí você aplica a segunda lei, força resultante, massa vezes aceleração. Veja, olha para o corpo B. Quais são as forças que atuam em B?
Desculpa, corpo A, perdão, gente, olha. Isolando o corpo A, perdão. Olha para o corpo A. Tem duas forças, esse F e esse FAB. Então a resultante vai ser F menos FAB. Como a gente está isolando o corpo A, eu vou usar massa de A, viu? Então, massa de A é 12 vezes a aceleração. A aceleração a gente acabou de calcular aqui, ó, 3. Então, a força externa, gente, olha, é 60. Ficaria 60 menos FAB igual 12 vezes 3 dá 36. Aí, separando aqui, eu vou passar o FAB para cá e o 36 para cá. 60 menos 36 é igual a FAB. Eu vou deixar esse FAB aqui, eu vou passar o FAB para cá e o 36 para cá. Ele fica negativo, isso aqui fica positivo. Então, vê lá. 60 menos 36. Olha a curiosidade. Quanto é? Então, FAB 24 newtons. Isso só confirma uma coisa para mim, ó. Que FAB e FBA dão a mesma coisa, porque ação e reação, ok? Olha, vou dar uma paradinha agora, essa é a primeira parte da revisão das leis de Newton, primeira parte. Daqui a pouco eu vou gravar a segunda parte e vou mandar as duas para vocês, tá? Já mandei no